Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Graças a Deus por esse momento que Ele nos concede na sua casa, um momento de alegria, momento de conhecimento, de refrigério. Nesse momento estamos alegres porque o Senhor tem feito maravilhas, tem feito grandes coisas na nossa vida. Tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades, tem nos dado alimento, tem nos dado amizade. Então, nesse momento, estamos muito alegres, mesmo muitas vezes nas nossas lutas, nossas batalhas, nossas dificuldades. Deus tem cuidado de nós. Deus cuida de mim, de você, de todos que estão aqui e dos que não estão também, dos que nos assistem de maneira remota. Deus abençoe também a todos. Que Deus possa nos abençoar hoje nesse culto que, pela graça dele, Ele mesmo nos concede de fazer a sua pessoa. E de coração feliz, alegre, vamos louvar o nome do Senhor, vamos ler a palavra do Senhor, vamos ouvir da palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, vamos fazer uma oração nesse momento, agradecendo por essa graça que Ele nos concede, por esse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concede na Tua casa, casa de oração, casa de alegria, casa de refrigério, casa de consolo, casa de edificação. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Que o Senhor venha abençoar nossas vidas, nossos corações, abençoar os louvores, confortar, refrigerar, nos edificar com Tua palavra que será pregada, Senhor Deus, por favor. Muito obrigado por essa semana que passamos, Senhor Deus. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado também pelas lutas, Senhor Deus, que o Senhor nos deu, mas que o Senhor nos deu vitória, nos concedeu graça para poder superar. Senhor Deus, conforta o nosso coração a cada dia, Senhor Deus. Nos dê um coração grato, nos dê um coração esperançoso de um dia morar com o Senhor nos céus. Obrigado por Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós para nos salvar. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, pelos idosos. Que o Senhor venha falar ao coração de cada um nessa manhã. Que o Senhor venha abençoar nossas vidas, nossa alma, nos consolar, nos confortar e nos edificar. Senhor Deus, por favor, nos abençoe nesse momento. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, vamos fazer uma leitura de um texto. Quero pedir para os irmãos ficarem em pé, por favor. O Salmo 133. Salmo 133. Vamos ler, eu ia ler um versículo somente, agora vamos ler todo o Salmo, é pequeno. Eu ia ler só o primeiro, mas vamos ler conjuntamente todo o Salmo, tá bom? Mas eu quero destacar o primeiro versículo somente. Todos encontraram? Vamos fazer essa leitura conjunta da palavra do Senhor. Salmo 133, a excelência da união fraternal. Vamos começar então a leitura. Oh, como é bom e agradável como do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Agora vamos reforçar essa leitura. Vamos ler novamente, meus irmãos. Todo o Salmo 133, bem alto, audível. Oh, como é bom. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Meus irmãos, podem sentar, fazer um comentário bem breve aqui. Desse ó quão bom e agradável
viverem unidos os irmãos, tá? Ele não, o Davi aqui, ele não está perguntando, será que é bom e agradável viver unidos os irmãos? Ele está fazendo uma afirmativa, né? De fato, é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E nem cabe para a gente perguntar, será que é bom realmente viverem unidos os irmãos? Porque aqui ele não está colocando em dúvida se é bom e agradável viver unidos os irmãos. Ele está fazendo, de fato, uma afirmativa. Ele diz que não somente é bom, né, mas também é agradável. Então, é agradável e bom. São coisas excelentes, né? Então, quando os irmãos estão reunidos, como esse momento agora que ele nos concede, de fato, é bom e agradável estarmos unidos. Como não cabe a gente perguntar se é bom e agradável, será que é bom e agradável estarmos unidos, irmãos? Cabe a gente, de fato, já retirar bênçãos disso daí, né? Porque já sabemos que é bom e agradável viver unidos, irmãos. Então, quais são algumas bênçãos resultantes dessa união fraternal? Se é bom e agradável, a gente experimenta isso no nosso coração, na nossa vida. Então, eu queria destacar uns tópicos aqui de como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Uma dessas respostas, ele dá no final do versículo 3 desse mesmo capítulo. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, né? Quando estão reunidos os irmãos, Deus derrama a bênção sobre o seu povo. E Deus mesmo está falando na sua palavra. Ele nos concede a sua bênção, ele nos concede a sua alegria, o seu refrigério, anima os que estão desanimados, fortalece os que estão fracos, dá entendimento ao seu povo. Estamos sobre, como se eu perguntasse, querem ser abençoados receber a bênção do Senhor? Unam-se na união fraternal dos irmãos. Então, quando o povo de Deus está reunido, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Mas tem também algumas consequências. Eu destaquei algumas outras bênçãos da união fraternal. É que há crescimento espiritual. O povo também, quando se reúne, os irmãos se reúnem, conversando sobre a palavra de Deus, louvando o nome do Senhor, há um crescimento espiritual também, né? E também uma das bênçãos decorrentes dessa união fraternal é os irmãos orando uns pelos outros também, né? O povo de Deus orando uns pelos outros. E uma das consequências, a última que eu vou destacar aqui, dessas bênçãos da união fraternal, é que o povo de Deus se reúne para louvar o nome do Senhor. E nessa manhã, meus queridos irmãos, nós vamos louvar o nome do Senhor. Eu peço mais uma vez que a igreja fique de pé para a gente louvar o nome do Senhor, porque é bom e agradável estarmos unidos entre irmãos. E um dos objetivos dessa união é a gente cantar juntos louvores ao nome do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor, meus irmãos, com um hino. Minha alma engrandece ao Senhor. É o Cântico de Maria.
minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra, meu Salvador. Pois com o poder tens feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, desfeito tua vide florescer. Enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, desfeito tua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Amém, meus queridos irmãos. Esse cântico é o cântico de Maria, que ela fez em forma de oração quando ela foi visitar Isabel, depois que o anjo Gabriel apareceu para elas duas. Então ela fez essa oração. Foi uma bênção da união fraternal. Elas depois oraram juntas e foram abençoadas pelo Senhor Deus. Mas vamos continuar cantando, louvando o nome do Senhor. Estamos reunidos aqui, Senhor. Estamos reunidos em tua presença, queremos sentir o teu poder, invadir as nossas vidas. Quando isto acontece, a tristeza sai, as lágrimas rolam no coração. Renovados somos por Cristo, quando Ele derrama a sua glória. Derrama tua glória neste lugar, Senhor. Queremos ser renovados pelo teu amor. Derrama tua glória e o teu poder neste lugar. Queremos ouvir a tua voz, então derrama tua glória. É de descer, né, meus irmãos? Vamos cantar novamente esse hino, tá? Louvar o nome do Senhor. Estamos reunidos em tua presença. Deixa
Estamos reunidos. Estamos reunidos em Tua presença, queremos sentir o Teu poder, invadir as nossas vidas. Quando isto acontece, a tristeza sai, as lágrimas rolam no coração. Renovados somos por Cristo, quando Ele derrama a sua glória. Derrama tua glória neste lugar, Senhor. Queremos ser renovados pelo Teu amor. Derrama tua glória e o Teu poder neste lugar. Queremos ouvir a Tua voz, então derrama Tua glória. Derrama Tua glória. Derrama Tua glória neste lugar, Senhor. Queremos ser renovados pelo Teu amor. Derrama Tua glória e o Teu poder neste lugar. Queremos ouvir a Tua voz, então derrama Tua glória. Amém, irmãos, amados irmãos, é um lindo hino realmente. Vamos fazer uma oração ao Senhor Deus, suplicando a graça dele para nossas vidas, que Ele vem nos ajudar, nos dando graça e concedendo caminhar nessa vida cristã. Queria pedir a minha esposa Celice, fizesse essa oração, Senhor Deus. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais um dia, Senhor Deus. Cada vez nós podemos estar na Tua casa e em torno do nome de Ti. Obrigada, Senhor, porque sabemos que tem derramado a Tua glória na Tua casa, Senhor. E mais uma vez nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar aqui conosco, derramando as Tuas bênçãos, o Teu conhecimento, o Teu amor sobre nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que sem Ti nós nada somos, Senhor. Sem o Senhor nós pereceremos, mas nós somos gratos, Senhor, porque um dia Tu olhaste para nós. Mesmo nós sendo pecadores indignos, não merecedores da Tua graça, Senhor. Mas o Senhor demonstrou a Tua misericórdia infinita para nossas vidas. E assim nós podemos entoar louvores sinceros a Ti. Nos ajuda, ó Pai, a viver uma vida cristã a cada dia, Senhor, que Te busque de verdade, ó Pai. Que as nossas almas venham ansiar, Senhor, pelo dia da Tua volta, Pai. E que quando ainda estivermos aqui nessa terra, nós possamos caminhar juntos, unidos entre irmãos, Senhor. Cada um edificando o outro e vivendo para Ti. Amém. Obrigada, Pai, por momentos como este, Senhor, que nós venhamos sempre preservar, Senhor, estar na Tua casa, no dia do Senhor, ó Pai, aprendendo e vivendo mais de Ti. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um de nós que estamos aqui. É o que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos, vamos aguentar mais um pouquinho de pé. Vamos cantar um cântico, um hino maravilhoso. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será
só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Passado é lá, Senhor, um lugar de harmonia. Passado meu coração, tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Passa do meu lar, Senhor, passa do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Passa do meu coração, tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Faça o meu lar, Senhor. Faça o meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Amém, meus queridos irmãos. Quando a gente canta, minha casa será uma casa de bênção, minha casa será um pedaço do céu. Eu penso sempre na vida comum do lar, na vida prática do lar. É que eu estou cantando esse hino aqui, estou com meu coração, porque estou perto da minha esposa, que conhece meu coração, a minha vida, meus filhos, que depois vão crescer, e que a gente realmente venha viver uma vida reta, uma vida santa, não apenas no ambiente público, mas no ambiente do lar, né? O Jonathan Eduardo falava que você reconhece que você é crente quando você está sozinho, ou quando você está também na vida comum do lar, né? Não adianta eu vir cantar aqui
que minha casa será uma casa de bênção, será reconhecida como um lugar de milagre e oração. E quando eu saio daqui, eu vivo uma vida má com minha esposa, com meus filhos. Não há testemunho mais desolador para a vida dos filhos, como falava o Richard Baxter, do que um mau testemunho dos pais para a vida dos filhos. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, vamos continuar cantando. Podem sentar, meus irmãos, podem sentar, vamos continuar cantando. Vamos cantar o hino 147, apesar de ser um pouco ritmado. 147. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador. Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, este logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quero levantar-se e mostrar o valor, vencendo bem Jesus, oh glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo bem Jesus. Neste mundo havemos crente de ter sempre algum pesar, mesmo luta de sabores, nossa fazem perdoar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo bem Jesus. Oh glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo bem Jesus. Da vaidade fiquecemos, lutando fazer o seu. Muitas vezes nos assaltamos, podemos parecer. Mas se alguém procura Deus, tem a graça do bom Deus, vencendo bem Jesus. Oh glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo bem Jesus. Oh glória, 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 aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo bem Jesus. Amém, meus queridos irmãos. Vamos finalizar esse período de louvor nesta manhã com um cântico. Louvemos ao Senhor. Vamos ficar mais uma vez em pé, meus irmãos, devagarinho.
Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Nosso Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, vamos fazer uma oração. Pedir que Deus, agradecido por esse momento, pedir que Deus nos abençoe com sua santa palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, obrigado, Senhor Deus, porque a tua salvação vem do céu para nossas vidas. Hosana ao nosso Deus, ao nosso Rei. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos tirou desse tremendal de pecado, e porque o Senhor, dia após dia, Senhor Deus, nos ajuda a vivermos uma vida santa e agradável ao Senhor. Tem misericórdia de nós, pecadores. Obrigado por esses louvores, pelo privilégio que temos de louvar o nome do Senhor. Senhor Jesus, que seja em nosso coração. Nos ajuda com a tua palavra nesse momento, ó Deus. Fala aos nossos corações, as nossas vidas. Edifica a nossa alma, que é disso que precisamos, Senhor Deus. A tua palavra que vai transformar a nossa vida, é por isso que estamos aqui.
para sermos expostos às tuas verdades, aos teus ensinos. Abençoa também o pastor Ciro, cuida da vida dele, do coração dele, e usa teu servo para edificar a tua igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Pastor Ciro, a divisão das salinhas, das crianças. Tá? Deus abençoe. Meses entrando em anos, tendo, irmãos, uma instrução magnífica, maravilhosa. Temos passado um momento aqui extraordinário, estudando o livro de Gênesis. Temos aprendido verdades benditas para a nossa vida, estudando, irmãos, esse livro maravilhoso, o livro dos inícios. E temos olhado agora, né, para a vida dos patriarcas de Israel. Nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 11, que é a história primeva, é a história inicial, vai até o capítulo de número 11. E a partir do capítulo 12, a dobradiça, nós estamos então agora olhando a vida dos patriarcas. Já vimos a vida de Abraão, passamos pela vida de Isaac, e agora estamos entrando na vida de Jacó. Temos visto que é importante olharmos para a vida desses homens, porque esses homens, irmãos, eles vão ser os ascendentes da linhagem messiânica. É deles que descendem o Cristo. É deles que vem o Messias. O Messias, irmãos, veio dos judeus. Nós temos que entender isso. E houve, antes de nós, pessoas que andaram com Deus. E quem foram essas primeiras pessoas que andaram com Deus? Esses homens aqui. Deus resolveu chamar a família de Abraão e pela família de Abraão abençoar todas as famílias da terra. E essa família, ela foi então se desenrolando com o passar da história. E vieram então os reis, rei Davi, os profetas, né, e nós chegamos então no Novo Testamento, vendo, irmãos, né, da família de José, nascido de Maria, vindo, né, o nosso Salvador a este mundo para nos salvar. Então, esta linhagem messiânica, ela tem um início, tem uma história, e nós estamos então colocando o nosso coração aqui no dia de domingo e a nossa mente pela parte da manhã, para olhar nessa história dessas pessoas que creram no Messias, que apontavam para o Messias, que eram tipo de Cristo, que eram sombras de Cristo, e nos ensinam, irmãos, então, a andar com Deus, a viver com Deus, né, a entregar a nossa vida para Deus, da maneira que Deus quer. Eu queria então voltar os nossos olhos nesta manhã para o capítulo de número 29. Nós estamos começando, irmãos, aqui uma nova sessão, que é a sessão da vida, né, do patriarca Jacó. A história dele, né, começa no capítulo de número 27. Essa transição da vida de Isaac para Jacó começa no capítulo 27,
com o engano que esse homem, juntamente em conluio com a sua mãe, faz, né, eles enganam Isaac, vestem, né, de peles para que ele ficasse cabeludo, tivesse o cheiro do campo e roubasse, né, tomasse a bênção que era para Esaú, o primogênito, é dada agora para Jacó. Mas isso teve consequências drásticas para a família. Irmãos, percebam que todo pecado requer a sua consequência. E vai dizer que Esaú, agora aborrecido, irado, ele promete matar o seu próprio irmão. É o primogênito, ele foi enganado. E ele está aborrecido. E ele vai prometer aqui matar a Jacó. E ele diz, eu vou matar o meu irmão. Isso chega aos ouvidos de Rebeca, né? E ela então manda o seu filho mais novo, Jacó, fugir de casa. Ele sai fugido. Esse homem que lutou toda a sua vida para herdar a herança do pai, os bens do pai, as coisas do pai, agora ele sai de casa, sozinho, abandonado, sem herança nenhuma, sai andando, peregrinando 800 quilômetros até a casa do seu tio Labão. Uma viagem em torno de 30, 40 dias a pé. E esse homem sai, sozinho, fugindo de casa, né, temendo que o seu irmão, que era um perito caçador, né, destrinchasse o seu corpo, como ele fazia com os animais. Então esse homem, ele sai corrido de casa. E nós temos visto aqui a história, né, de Jacó. E vemos, irmãos, então no capítulo de número 28, esse homem, ele tem uma experiência com Deus, na casa de Deus, em Betel. Deus se revela a Jacó, mostrando que ele era o Deus de Abraão e de Isaque. E que agora ele deveria entregar a sua vida totalmente a ele. Jacó, irmãos, dizem os estudiosos, ele tem uma experiência com Deus, na casa de Deus, mas esse homem não se converteu. Esse homem, irmãos, mesmo tendo uma experiência com Deus, na casa de Deus, esse homem não se converte. Ainda continuou no seu caminho de engano, de mentira, como viveu toda a sua vida. Se vocês estão bem lembrados, esse homem aqui não era um jovenzinho. Esse homem que está saindo aqui de casa, fugindo de casa, ele tinha 71 anos de idade. E ele teve uma experiência com Deus em Betel, mas não se converteu. É possível as pessoas estarem na casa de Deus, vivenciar experiências na casa de Deus e não se converterem? É possível? É possível. É possível. E esse homem teve uma experiência com Deus, mas ele não se converteu. Deus, irmãos, ele de maneira graciosa se revela a Jacó. Jacó era um mentiroso, enganador, suplantador, não merecia, era o último homem na face da terra a merecer encontrar com Deus. Esse homem enganou o próprio pai, imagine isso. Esse homem suplantou as bênçãos do irmão, imagine isso. Esse homem era o último a ter experiência com Deus. Mas Deus, irmãos, é tão gracioso que ele se revela a Jacó. Ele faz promessas a Jacó. Nós vimos aqui então a graça de Deus alcançando a vida de Jacó. Se Deus, ele escolheu você, se Deus, ele tem um propósito com a sua vida, ele vai atrás de você, aonde você estiver. Mas Jacó, ele estava num processo de conversão. E nós vamos ver isso aqui nesta manhã. Vamos ler todos juntos? Capítulo de número 29. Diz assim a palavra do Senhor. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo, e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço.
Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos? Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, e seja removida a pedra da boca do poço, e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro, abraçou-o, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato, és osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó e passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vamos ler, vamos orar, irmãos? Obrigado, Senhor, por esta manhã na tua casa. Queremos, Senhor, pedir que o Senhor comunique as tuas verdades à nossa vida. Sopra, Senhor, sobre nós. Amadurece-nos, Senhor, por favor, pela tua palavra. E que o Senhor, pela tua graça, operando, Senhor, no poder do teu Santo Espírito, nos instrua e nos ajude, Senhor, por favor, a nos converter e a entregar a cada dia o nosso caminho e a nossa vida ao Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, essas bênçãos, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Irmãos amados, Moisés, ele está narrando aqui para o povo judeu a viagem de Jacó para Pandarã. Depois de sair fugido, então, por causa do intento do seu irmão
eu acabei de dizer isso aqui para vocês. Ele percorre, então, esses 800 quilômetros até Harã. Nessa caminhada, ele tem um encontro com Deus. E nós vamos ver aqui, irmãos, então, que o objetivo de Moisés é mostrar a legitimidade de Jacó agora como o herdeiro da promessa da aliança com Deus. E aqui, mostrando para os israelitas, que é o primeiro auditório, eles são os primeiros leitores, Moisés, irmãos, está aqui pela instrução do Espírito Santo, fazendo dois paralelos com a vida de Jacó, para que nós possamos entender o que Deus está fazendo com a vida e o povo de Israel. Eu quero então mostrar aqui para vocês, eu quero que vocês observem isso aqui. Com essa história aqui, Moisés está fazendo dois paralelos. Primeiro, Moisés, irmãos, ele traça um paralelo entre a formação da família de Jacó e a formação da nação de Israel. Percebam que o povo de Israel, ele estava saindo do Egito em peregrinação para a terra prometida, para a terra que Deus prometeu a Abraão, pai de Isaac, né, avô de Jacó. Então, o povo estava fazendo esse caminho de volta. A mesma coisa, irmãos, Jacó, ele vai fazer aqui. Ele vai para a casa do seu tio e logo depois de constituir família, ele vai voltar para a casa do seu pai. Então, esta viagem, né, o seu ancestral, Moisés estava mostrando aqui, Jacó, ele tinha feito. Jacó que vai receber o nome de Israel e que vai ser o pai da nação de Israel. E nós vamos ver aqui, Jacó indo para Harã, sem nada, né, não estava casado e não tinha filhos. E quando ele sai de Harã, ele sai então com 12 filhos, ele sai com 4 mulheres, e esse homem, irmãos, então volta para a terra de Abraão. E Deus havia prometido a Abraão, para a casa do seu pai, Isaac. E da mesma forma, esse paralelo, Moisés está fazendo, irmãos, com Israel. Ele está mostrando nessa peregrinação de Jacó, de Israel, né, primeiro, e agora o povo de Israel saindo do Egito. Ele está indo para a terra que Deus prometeu a Abraão. Eles foram, irmãos, para o Egito com 70 pessoas e agora está saindo com mais de 600 mil homens, somando mulheres e crianças, quase 2 milhões de pessoas. Se nós formos multiplicar, estão saindo agora do Egito para a terra prometida a Abrão. Então, esse é o primeiro paralelo que Moisés ele quer mostrar aqui para o povo de Israel. Segundo paralelo aqui, irmãos, que Moisés quer mostrar é justamente a viagem que o servo de Abraão faz para buscar esposa para Isaac, no capítulo 24. E agora ele vai fazer um paralelo, irmãos, também com a vida de Jacó. Eu quero que você observe que no capítulo de número 24, nós já vimos essa história se repetir. Parece um ciclo, né? Aqui parece que é a mesma história. Mas, irmãos, os detalhes são diferentes. No capítulo de número 24, você vai perceber aí Abraão mandando o seu servo ir buscar esposa para Isaac. Mas percebam, irmãos, o paralelo aqui. A piedade do servo de Abraão é totalmente diferente da piedade de Jacó. Percebam que a caminhada do servo de Abraão, ela foi feita em oração. Esse homem, todo o tempo, vai estar em oração e pedindo provas para Deus, em oração, pedindo resposta. Percebam, irmãos, que a história, elas parecem as mesmas. Percebam que o servo de Abraão vai encontrar a esposa para Isaac num poço. Aqui Jacó vai encontrar também a sua futura esposa onde? No poço. Se você perceber aqui, você vai ver que
o servo de Abraão, ele ora pedindo que a moça, ela desça e pegue água para ele e para os camelos, no capítulo 24. Aqui no capítulo de número 29, irmãos, quem faz isso é Jacó. Ele não ora, ele não pede, irmãos, aqui provas a Deus, ele não faz nada. Enquanto que o servo de Abraão, ele leva camelos com riquezas para pagar o dote do casamento da moça, a família, Jacó, ele chega sem nada, com as mãos vazias. Esse homem, irmãos, não leva nada. Percebam que no capítulo de número 24, o servo de Abraão, irmãos, ele quando vê Deus responder a sua oração, ele se ajoelha e adora a Deus. Aqui no capítulo de número 29, ao invés de adorar a Deus, Jacó, de uma maneira emocional, carnal, ele chora. Ele chora. Percebam que Moisés, irmãos, aqui, ele quer fazer um paralelo entre essas duas histórias e nos mostrar a condição espiritual do servo de Abraão e a condição espiritual de Jacó. Jacó não era piedoso. Jacó, irmãos, não era um homem devotado a Deus. Esse homem, irmãos, não havia sido um homem trabalhado para ser um homem espiritual. É um homem carnal. É um homem que é movido pelas suas emoções. Esse contraste aqui é proposital. Deus quer nos mostrar aqui a espiritualidade de Jacó. E Deus, irmãos, ele vai aqui na sua providência tratar com Jacó. Esse capítulo de número 29, a providência, ela está guiando e direcionando a vida de Jacó. Eu quero então aqui, irmãos, dar duas divisões para esse capítulo de número 29. Eu quero que você observe comigo. A palavra de Deus aqui, ela vai nos mostrar essa divisão clara. Eu quero que você observe aqui o que Deus está fazendo com a vida de Jacó. Em primeiro lugar, você vai observar aí a mão da providência. Irmãos, eu acho... Passa aí, por favor. Por favor. Não é esse o slide. Está bom. Meus amados irmãos, em primeiro lugar, você vai ver aqui do verso de número 1 até o verso de número 20, Deus, ele guiando a Jacó para que ele amadurecesse na sua personalidade, na sua fé. Deus, ele vai guiar Jacó. Você vai ver isso do verso 1 até o verso de número 20. E a partir do verso de número 21 até o verso de número 30, você vai ver Deus disciplinando Jacó. Eu quero que você note essas duas divisões aqui claras. Você vai ver aqui Deus, irmãos, guiando Jacó. Ele vai colocar as pessoas corretas na sua vida. Ele vai colocar as pessoas, irmãos, no seu caminho. Deus está guiando Jacó. Eu quero que você perceba isso do verso 1 até o verso de número 20. E a partir do verso de número 21 ao 30, você vai ver Deus disciplinando Jacó. Dando uma esposa que ele não amava, sendo enganado pelo seu tio, recebendo a primogênita no lugar da mais nova. Deus estava tratando com o coração de Jacó aqui. Eu quero então que você observe comigo essas duas partes desta história, deste capítulo. Por favor, vamos prestar atenção e vamos juntos aqui então ver o que Deus nos ensina, irmãos, para a nossa vida nesta manhã. Em primeiro lugar, Deus estava guiando Jacó apesar da sua falta de espiritualidade. Verso 1 até o verso de número 20. Aqui nessa sessão, nós vamos encontrar alguns encontros que Jacó vai ter. Ele vai ter aqui no mínimo 3 encontros. Em primeiro lugar aqui, Jacó ele vai ter um encontro providencial com os pastores de Harã. Verso 1 até o verso de número 8. Vamos ler aí? Diz assim:
pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Depois de encontrar com Deus em Betel, então Jacó ele segue e ele vai para o Oriente, ele vai para Arã. Verso 2. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos e havia grande pedra, observe isso aqui, grande pedra, que tapava a boca do poço. E ele vai encontrar, irmãos, aqui com os rebanhos, né, do povo de Arã e com os seus pastores. Olha a conversa que ele vai ter aí no verso de número 4. Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Arã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bom? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Dai de beber as ovelhas e de apacentá-las. Não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, e seja removida a pedra da boca do poço, e lhe demos de beber. Irmãos, percebam aqui então que Jacó ele vai chegar ao poço. Possivelmente, irmãos, aquele mesmo poço que o servo de Abraão encontrou a esposa de Isaque, Rebeca. O mesmo poço. Mas note aqui que o poço ele tem uma grande pedra que era colocada na boca do poço. Irmãos, o poço naqueles dias não era como os nossos poços aqui, né? E nós temos uma construção de tijolo, tem aqui uma forquilha e uma corda com um balde para puxar. Não. Naqueles dias o poço era furado, irmãos, na terra. E era, irmãos, um buraco muito grande. E as pessoas, elas desciam com um balde, com alguma vasilha, para pegar a água e subir. E para que os animais não sujassem a água, para que as águas do poço elas fossem preservadas de sujidades por questões sanitárias, e até mesmo para que alguém ou uma criança não caísse dentro do poço e viesse a morrer, eles então rolavam uma grande pedra para a boca do poço. E foi por isso então que Jacó, ele encontrou ali 3 rebanhos, esperando que todos os outros viessem, e um número grande então, de homens se juntassem para tirar a pedra da boca do poço. Era isso que eles estavam fazendo. Percebam aqui, irmãos, que ele vai dizer para os pastores: estamos em plena luz do dia, por que vocês não estão indo apacentar? Então, não era horário de dar água para as ovelhas. Mas percebam que eles faziam uma fila. Então, os primeiros rebanhos iam beber a água logo. Então, os mais espertinhos chegavam cedo, faziam a fila, davam a água, e depois, então, de dar água para todos os rebanhos, eles rolavam a pedra e fechavam a boca do poço. Vamos ter aqui um segundo encontro. O texto continua. Diz aí, então, que eles disseram que a Raquel, filha de Labão, estava vindo aí com os rebanhos. E Jacó, então, encontra-se com Raquel. Vamos ler aí, todos juntos? Diz assim, verso de número 9. Falava-lhes ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Muitos têm usado esse texto aqui para, irmãos, dizer que como Raquel era pastora, então a igreja pode ter pastora nos dias de hoje. Só que eles erram feio no contexto, né? Porque o contexto aqui não é de igreja. O contexto aqui é de ser pastora, de um rebanho de ovelhas. Então, muitos hoje usam esse texto aqui de Raquel como pastora para dizer, olha, Raquel era pastora. Irmão, pastora de ovelhas para pastor de igreja é uma diferença muito grande, né? Então, eles usam esse texto aqui para poder dizer que é bíblico, né? O ofício de mulheres, exercendo o pastorado.
E aqui, irmãos, nós temos então o encontro de Jacó com a pastora Raquel. Mas não era pastora de igreja, era pastora de rebanhos. Essa mulher, percebam, era uma mulher, irmãos, de destaque, de força. Essa mulher, ela guiava os rebanhos do seu pai. E vai dizer aí que essa mulher chegou, verso de número 9. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, seu irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Irmãos, o que Jacó faz aqui? O que é que Jacó faz? Ele remove a pedra da boca do poço. Esse homem era um Golias. Esse homem, irmãos, era um homem de uma força física gigante. Diz os estudiosos que Jacó, ele era possivelmente um homem de grande envergadura física. Percebam que os pastores já tinham 3 rebanhos ali, estavam esperando os demais para juntar todos e remover a pedra da boca do poço. O que Jacó faz? Quando vê Raquel, ele diz: é a minha hora. Essa gata é minha e ninguém tasca. E esse homem então foi lá e removeu a pedra da boca do poço sozinho. Possivelmente, diz os estudiosos, que esse homem ele é pintado como um homem, irmãos, de grande força física. E possivelmente era. Querem uma prova disso? Olhem comigo, por favor, capítulo de número 32. Vamos ler, irmãos, todos juntos? Jacó, ele está aqui, transpondo o val de Jaboque, e esse homem, ele vai ter uma luta com o anjo do Senhor. Olhem aí o texto comigo, por favor. Verso de número 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este, o homem, o anjo do Senhor, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da costa de Jacó na luta com o homem. E o homem disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Irmãos, Jacó era um homem de grande envergadura física. Esse homem lutou com o anjo do Senhor até o raiar do dia. E o anjo disse, o Senhor Jesus, possivelmente encarnado, disse: deixa-me ir. E esse homem segurou. Como assim? Como pode segurar o homem de Deus, o servo, o anjo de Deus? Como pode? Esse homem era um homem de grande força física. E foi preciso então o anjo do Senhor tocar na articulação, deslocar o seu membro, para ele sentir a dor e ele largar o anjo do Senhor. Esse homem então era um homem de grande envergadura. Esse homem, irmãos, aqui, possivelmente, para se exibir, vejam só a falta de espiritualidade desse homem. Um homem carnal ainda. Ele então quer se mostrar sua força física aqui para sua prima Raquel. Ele levanta a pedra da boca do poço e ele vai lá e ele tira a água, né, e dá para todo o rebanho do seu tio Labão. Perceba que ele não dá para todo mundo, né? Ele dá para as ovelhas do seu tio Labão. Esse é o encontro aqui com Raquel. Vai dizer que ele então beijou Raquel. Esse beijo aqui, irmãos, é o ósculo, né? Isso era normal no Oriente, um beijo.
E vai dizer aqui então, vejam só esse homem, que ele era desequilibrado nas suas emoções, né? Um homem que era guiado, né, pelos seus sentimentos. E vai dizer aqui, verso, né, de número 11, feito isso, Jacó beijou Raquel e erguendo a voz, chorou. Esse homem, ele desabafou. Ele tinha feito uma jornada, andou aí 800 quilômetros em torno de 30 dias andando, e esse homem não aguentou. Quando ele, irmãos, viu que Deus havia levado ele a bom termo, ele então não aguentou. Como uma criança, ele desatou a chorar. Ele não aguentou, ele chorou. E chorou convulsivamente. Porque esse homem, irmãos, em nenhum momento ele orou a Deus na sua caminhada. Não orou quando chegou no poço. Não orou quando encontrou Raquel. Ele não orou pedindo prova de Deus. Não. Esse homem, ele era guiado pelos seus sentimentos. E esse homem, irmãos, ele chorou. Perceba agora o terceiro encontro que Jacó vai ter aí. Esse homem, ele se encontra agora, verso 13 a verso de número 14, ele se encontra com o seu tio. Vamos ler todos juntos, por favor? Verso 13 e 14, leamos. Diz assim: tendo ouvido Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse Labão, vamos ler juntos? De fato, irmãos amados, quando alguém estranho chegava, né, do Oriente, do Ocidente, havia, né, uma sabatina, um questionário. Como é que você vem me dizer que você é meu parente se eu não te conheço? Antigamente, né, nós não tínhamos os meios de comunicação como nós temos. Então, se fazia um questionário. Quem é você? De onde você vem? Esse homem zarrão, grande, forte, né? Labão olhou ele, né? E Jacó então explicou a sua história. Ele falou de onde ele veio. Possivelmente ele comunicou que ele tinha andado tantos dias, né? Ele tinha sido enviado. Como é o nome da minha irmã? Rebeca. Né? E ele então prestou todos os esclarecimentos. Possivelmente ele deve ter relembrado a história do servo de Abraão que veio buscar a sua mãe e que foi Labão que fazia as vezes do pai, porque o seu pai possivelmente já havia morrido. E esse homem, irmãos, então foi quem cedeu a mão de Rebeca para Isaac. Então toda essa história deve ter sido relembrada aqui. E vai dizer então Labão, de fato és osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, ficou ali com Labão. Então, se verificou que Jacó era seu parente. E agora, irmãos, então, Jacó, ele vai ficar aí 30 dias na casa de Labão, né, convivendo e conhecendo esta família. Percebam aqui, irmãos, a mão da providência. Concluindo esse ponto. Percebam, Deus estava guiando a vida de Jacó, apesar da sua falta de espiritualidade. É possível Deus nos guiar, apesar da nossa pouca piedade? É possível. A mão da providência está guiando Jacó. Jacó, ele encontra o poço na sua caminhada. Ao redor do poço estavam pessoas colocadas ali por Deus, que conheciam seu tio. Conhecem Labão? Conheço. Como assim? Esse homem na sua caminhada encontra pessoas, irmãos, colocadas por Deus para guiar os seus passos. E por fim, ainda estava chegando naquela mesma hora, Raquel, que era filha do seu tio. Tudo isso é evidência de que Deus, pela mão da providência, estava guiando a vida desse homem, apesar da sua falta de espiritualidade. Não era horário, não era as pessoas para estarem ali naquele momento, naquele lugar, mas Deus, irmãos, move céus e terra para guiar a vida
daqueles a quem ele ama. Mas em segundo lugar, esse texto aqui não mostra simplesmente, irmãos, a mão da providência guiando Jacó. Mas mostra também aqui, irmãos, a mão da providência disciplinando Jacó. E eu quero que você atente para isso agora. Eu quero que você veja isso aqui. Esse aqui, irmãos, é o centro desta passagem. Eu quero que você perceba isso aqui, o que Deus está fazendo para o amadurecimento da personalidade de Jacó. Em segundo lugar, Deus estava disciplinando Jacó para o amadurecimento da sua personalidade. O que Deus estava fazendo? Vamos observar aqui. Verso de número 21, nós vamos ver aqui que Deus vai colocar um homem para ser o chicote de Deus, para disciplinar a vida de Jacó. E o seu nome era Labão. Labão era o chefe do clã. E ele, como chefe do clã, ele tinha autoridade sobre a sua família. Perceba, irmãos, então, que a partir do verso de número 15, Labão, ele era um homem materialista. Você vai perceber isso desde o capítulo de número 24. Quando o servo de Abraão chegou para buscar Rebeca para levar para Isaac, Labão só aceitou quando ele viu os camelos cheios de ouro. Esse homem rapidinho abriu a estalagem, colocou o servo com os camelos, e agora, meu patrão, venha para cá. Ajeitou o homem, né? Disse, seja bem-vindo. Quando ele viu que Abraão havia mandado muita riqueza, esse homem então rapidamente disse, não, minha irmã, vá em paz. Deus te abençoe. Isso mostra que esse homem, irmãos, era um homem materialista. Um homem que vivia por causa do dinheiro. Esse era o traço aqui da personalidade de Labão. Você vai perceber que ele vai fazer aqui um contrato trabalhista com Jacó. Ao invés de dizer, meu filho, fique aqui, eu vou cuidar de você, tome parte dos meus rebanhos, crie a sua família. Não. Qual foi a proposta, irmãos, que Labão fez para Jacó? Vamos ler aí, todos juntos? Verso de número 15, leiamos. Depois, disse Labão a Jacó, acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Labão viu aquele homem grandão. Ele então olhou para Jacó, irmãos, como alguém que poderia ajudar protegendo a sua família, como alguém que poderia ajudar no trabalho para o sustento e a manutenção do seu clã. E ele diz, não, você não vai embora não. Eu vou lhe pagar. Qual é o seu salário? Você vai me servir. Você vai ser o meu servo. E Jacó, ele aqui, sem nada, com as mãos vazias, abanando, uma mão na frente e outra atrás, ao invés de ele pedir salário, ele vai então aqui, irmãos, trabalhar para se casar. Qual foi então o tempo de trabalho de Jacó para se casar? 7 anos. Ele vai dizer aqui então, verso de número 18. Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por tua filha, mas moça, Raquel. Jacó, ele amava Raquel. Quando ele viu Raquel, como eu disse para vocês, esse homem, ele se exibiu. Ele se enxeriu, arrancou a pedra do poço, deu água. Era o serviço dela. Mas esse homem se encantou por essa mulher. Porque, irmãos, vai dizer aí, qual era a aparência, qual era o semblante de Raquel? Verso de número 17. Vamos ler juntos aí? Lia tinha olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Aqui, irmãos, percebam a expressão olhos baços.
que significa isso? Naqueles dias, todos nós sabemos, as mulheres elas cobriam o rosto, então aparecia, né, os olhos. Os olhos era a parte mais chamativa das mulheres. Então, uma mulher com cílios grandes, olhos, né, reluzentes, era um aspecto de uma mulher linda. Então, os homens, eles olhavam para os olhos, eles se encantavam pelos olhos das mulheres. Né, as mulheres faziam assim, um piscado assim, né, que, né, os homens caíam no chão, né? E aí, Lia, ela tinha olhos baços. A tradução aqui, irmãos, para olhos baços, melhor seria para olhos meigos. Ela tinha olhos meigos, olhos simples, pequenininhos, que não chamavam muita atenção. Mas vai dizer aqui que Raquel, ela era formosa, de porte e de aparência. E Jacó, então, ele resolveu trabalhar 7 anos por Raquel. Mas aqui, irmãos, vem a disciplina de Deus na vida de Jacó. Eu quero que você olhe comigo aqui, irmãos, essa disciplina. Percebam comigo, essa disciplina, ela vai ser feita aqui, irmãos, para que Jacó, ele pudesse então ter a sua personalidade amadurecida. Vejam comigo aqui, irmãos, o chicote de Deus na vida de Jacó. Labão, ele vai usar aqui alguns artifícios para enganar Jacó. Por que, irmãos, Jacó, ele foi enganado? Lembrem, essa história é um paralelo com a história, irmãos, de Jacó. No início, aqui Moisés quer fazer um paralelo com o engano que Jacó, ele fez, irmãos, com seu pai. Eu quero que você observe isso aqui comigo. O paralelo, irmãos, aqui é idêntico. Eu quero que você observe. Olha só o que vai acontecer aqui. Por favor, leiam comigo, irmãos, aqui os artifícios que Labão vai usar para enganar Jacó. Olhem comigo. Verso 21. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. Naqueles dias, um casamento, irmãos, durava 1 semana. Para ratificar o casamento, em primeiro lugar, Labão aqui vai usar o artifício, irmãos, da autoridade. Ele era o chefe do clã. E o que ele vai fazer? Ele vai reunir todos os homens da comunidade para legitimar o casamento. O primeiro artifício que ele faz é esse: a autoridade aqui é minha. E eu aqui estou ortogando, né, a certidão de casamento. E ele faz isso. Verso 22. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. Verso 23. À noite conduziu a Lia. Mas não era Raquel? Mas ele conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó e coabitaram. Segundo artifício aqui que Labão usa é entregar a noiva, a esposa, à noite. Naqueles dias, irmãos, as festas de casamento eram regadas a vinho e muito vinho. Todos nós estamos lembrados, né, do casamento de Sansão, né? E lá havia vinho, as pessoas bebiam, né, falavam besteira, né, faziam promessas indevidas, né? E aqui você vai perceber que Labão possivelmente embebedou Jacó. E esse homem, ele foi levado para a tenda, ele já está na tenda, e vai dizer aqui que o pai conduziu a noiva até os aposentos. Mas ele não leva a esposa prometida, ele leva a primogênita. Irmãos amados, vamos lembrar agora da história de Jacó enganando seu pai. A história lá no capítulo de número 27,
trata de dois irmãos. O mais novo enganando o mais velho, o primogênito. Aqui, irmãos, quem é enganado? Jacó, ele é enganado também com duas irmãs. Jacó, ele é enganado, em primeiro lugar, por quem? Pela primogênita. Lá no capítulo de número 27, irmãos, Jacó, ele engana o seu pai na sua cegueira, na escuridão da sua cegueira. Aqui, Jacó, ele é enganado em que hora do dia? À noite, na escuridão da noite. Veja o paralelo, irmãos, aqui, mostrando, irmãos, Deus disciplinando a vida deste homem. E você vai perceber, então, que esse homem, ele consuma o casamento, e naqueles dias o casamento era consumado pela relação sexual. E esse homem, então, coabita com Lia. E aí, irmãos, nós vamos ver aqui, em terceiro lugar, o argumento falacioso de Labão. Vejam comigo aí, verso 25. Ao amanhecer, viu que era Lia. Ele não tinha visto quem era a esposa. E ele viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganastes? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Olha só. Labão aqui vai usar um argumento falacioso, irmãos. Ele vai criar aqui algo que não era cultural. Ele vai dizer: não, eu lhe dei a primogênita e agora você vai ter que trabalhar mais 7 anos pela outra. Então Jacó, ele é enganado pelo seu tio e agora ele vai se comprometer a trabalhar mais 7 anos de trabalho. Mas ele não trabalha 7 anos para receber a esposa. Depois de uma semana, ele então recebeu a segunda esposa e ele trabalhou mais 7 anos. Veja aí então, verso 27. Decorrida a semana desta, dar-te-ei também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Ele era o chefe do clã, então não tinha outra coisa a fazer. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha, para a serva de Raquel, sua filha, lhe deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. O que é isso, irmãos, aqui? O que é isso? É Deus disciplinando Jacó. Engano com engano. Escuridão com escuridão. Irmãos, argumento falacioso com argumento falacioso. Lembrem, vocês estão lembrados do que Jacó disse para o seu pai? Sou eu, meu pai. Seu filho, Esaú. Aqui a mesma coisa, irmãos. Jacó está sendo enganado na mesma moeda e Deus está disciplinando Jacó. Concluindo essa parte aqui, Jacó passa de enganador para enganado. Jacó passa aqui, né, de agressor a vítima. Esse homem, irmãos, recebe o juízo pelos seus pecados. Os seus pecados acompanham e o acompanharão por toda a sua vida. E possivelmente, irmãos, isso aqui vai acompanhar também a vida dos seus filhos e filhos e filhos. Porque o engano, a mentira, a desobediência também vai acompanhar, né, a vida dos filhos de Jacó. E nós vamos ver, irmãos, isso durante toda a história da família de Jacó. Engano, mentira. Irmãos, isso aqui é um ciclo vicioso e vai disciplinar a família de Jacó por toda a sua história. Irmãos amados, eu quero concluir então nessa manhã fazendo algumas aplicações aqui dessa história para a nossa vida. O que a história de Gênesis, capítulo de número 29, nos ensina? O que ela nos ensina? Eu quero que você leve 3 lições no seu coração.
primeiro lugar, eu queria perguntar para vocês, irmãos, há resgate para filhos de crentes que se desviam do caminho do Senhor? Há salvação para aqueles que nasceram na igreja, conheceram o Evangelho, mas estão desviados? Será que há, irmãos, ainda escapatória para aqueles que um dia tiveram experiência na casa de Deus e hoje estão andando longe do caminho do Senhor, que andam na carnalidade, que andam sem oração? Será, irmãos, que ainda há salvação assim? Irmãos, a história de Jacó nos mostra filhos de crentes. Ele era filho de crente, de Isaac, de Rebeca. Mas esse homem, irmão, se desviou de uma vida piedosa e de se dedicar a Deus. Mas perceba, irmãos, que se Deus, Ele tem promessas para a vida dos nossos filhos, Deus não vai deixar que os nossos filhos andem longe dos seus caminhos e da sua casa para todo sempre. Jacó, ele era, irmãos, um prometido de Deus, um escolhido de Deus. Jacó, irmãos, foi eleito por Deus antes que ele nascesse. Percebam, há esperança para filhos de crentes que se desviam da casa de Deus? Sim. A história de Jacó nos mostra que há salvação para os filhos dos crentes que se desviam. Conta-se, irmãos, a história de Mônica. Mônica, ela viveu no 4º século depois de Cristo. Essa mulher, ela chorou muito pela conversão do seu filho. O seu filho, irmãos, foi um homem famoso na igreja, Santo Agostinho. Mônica chorava. Agostinho foi um homem depravado, prostituto. Esse homem, irmãos, ele vivia nas bebedices, nas tabernas, bebendo, enchendo a cara, um homem cheio de vícios. E Mônica, uma serva do Senhor, devotada, chorava pela vida do seu filho, que havia se desviado do caminho do Senhor. E um dia, irmãos, Agostinho, ele veio a entregar a sua vida a Cristo. E esse homem se tornou um pastor da igreja. E ele escreveu coisas tão verdadeiras que até hoje, irmãos, os seus livros e a história de Santo Agostinho, ela é incomparável. Seus escritos, irmãos, até hoje causam impacto na vida dos crentes. Eu quero dizer a você que tem filhos longe do caminho do Senhor. Há esperança para o seu filho, a sua filha. Se Deus tem propósito com a vida dos seus filhos, se é um escolhido do Senhor, a graça do Senhor vai alcançar a vida do seu filho, da sua filha. A história de Jacó nos mostra isso. Eles podem viver longe de Deus por algum tempo, mas não todo o tempo. A graça de Deus pode alcançar a vida deles. Segundo lugar, irmãos, essa história aqui também nos ensina que nada na nossa vida é por um acaso. Abra comigo, por favor, para 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 7. Vamos ler todos juntos? 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso 7. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Vamos ler mais uma vez? Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Irmãos, nós não andamos no acaso aqui nesta vida. Tudo é a mão de Deus e a mão da providência divina guiando a minha vida
e a sua vida. A mão da providência guiou Jacó. Jacó encontrou as pessoas certas, no horário certo, no local certo. Não era possível dar errado para a vida de Jacó, porque a mão de Deus estava guiando Jacó. Eu quero dizer aqui para você, nesta manhã, Deus, Ele está guiando a sua vida. Nós caminhamos por fé. Nós não caminhamos, irmãos, no acaso. O destino não governa a nossa vida. É Deus, irmãos, que está guiando, escrevendo a história sua, do seu casamento, da sua vida. Tudo Deus está guiando. Nada foge, irmãos, ao seu livro da vida. Portanto, tudo que acontece na sua vida é para o amadurecimento da sua fé. Conta essa história de João Calvino. João Calvino foi um dos grandes luzeiros da Reforma Protestante. Seu pai, ele era tesoureiro da Igreja Católica, lá em Noyon, na França. E vendo que ser padre trazia um sustento, uma manutenção, o pai de Calvino comprou uma paróquia, para que ele fosse pastor daquela paróquia assim que ele voltasse do seminário. Mas por uma briga com o arcebispo da cidade, o pai de Calvino tirou ele do seminário e vendo que a advocacia era uma profissão rendosa, colocou João Calvino para ser advogado. Calvino não queria advocacia, ele não queria isso para a vida dele. Mas Calvino, quando entrou, ele, irmãos, em obediência ao seu pai, ele estudou direito. E ele foi o melhor aluno da sua classe. A tal ponto de, chegando no final do curso, antes mesmo de chegar no final do curso, os professores se reuniram e quiseram dar a ele o título de advogado, de doutor, antes mesmo da conclusão do curso, porque ele era esmerado. Ele era o melhor, e na ausência dos professores, ele era quem dava aula. Calvino, irmãos, ele se converte à fé reformada, ao protestantismo, escreve as Institutas da religião cristã, e aí há uma perseguição generalizada aos protestantes na França. Esse homem tem que sair correndo, e ele sai correndo, ia perder a sua vida. Porque já se conhecia que ele era o autor das Institutas sagradas, das Institutas da religião cristã. E então ele sai correndo para a Alemanha, onde ele ouvia que havia proteção para os protestantes. Ele ia para Estrasburgo. E no caminho, ele passa por Genebra, na Suíça. Ali em Genebra, ele é convidado por Guilherme Farel a permanecer na cidade, porque a sua fama já o precedia. Todos conheciam a fama de João Calvino. E Calvino disse para Guilherme Farel: não, eu não quero ser pastor. Eu quero continuar escrevendo, mas pastor não. Eu quero ser escritor, pastor não. Guilherme Farel pega pelo seu colarinho e diz: eu amaldiçoo em nome de Deus a você e o seu caminho, se você não ficar aqui e ser pastor nessa cidade. Calvino, então, irmãos, ele escreve, ele sentiu como se fosse a mão de Deus pegando pelo pescoço dele, sufocando ele, para que ele ficasse ali. E esse homem ficou. E lá pelas tantas, Calvino, então, ele é convidado pela prefeitura de Genebra a escrever o estatuto civil e penal da cidade. E por causa do curso de direito que ele teve, conhecendo as leis civis e penais, esse homem, então, irmãos, ajuda o conselho da cidade a escrever. E esse escrito se torna um modelo para todas as outras sociedades protestantes na Europa. Eu quero concluir com isso. Irmãos, nada na sua vida é por um acaso. Você pode dizer, eu não gosto do meu trabalho.
eu não gosto do meu curso, eu não gosto da minha esposa, eu não gosto dos meus filhos. Não diga isso. Tudo na sua vida é a mão da providência guiando você. Tudo. Até mesmo, irmãos, as coisas que acontecem na nossa vida antes da nossa conversão, tudo é para o nosso amadurecimento e para o nosso melhoramento como crentes. Deus está guiando você. Então, tudo que você está vivendo hoje, faça sempre o melhor. No seu trabalho, faça o melhor. No curso da sua faculdade, faça o melhor. Mesmo que você não goste, mas obedeça, quem sabe, a mão da providência guiando você. No seu casamento, ame a sua esposa. Na sua casa, ame os seus filhos. Podem eles ter uma personalidade dura, difícil, mas são eles que Deus, a mão da providência, colocou na sua vida. Então, irmãos, tudo é para o seu amadurecimento. E tudo que você tem, faça sempre o melhor para glorificar a Deus. Porque é Deus quem está dirigindo a história da sua vida. E foi isso que Deus fez com Jacó. Eu queria que você aprendesse isso também. Jacó, irmãos, vai casar com 2 mulheres. Por que Jacó casou com 2 mulheres? Com uma que ele não gostava e outra que ele amava? Porque, irmãos, a descendência messiânica, ela não vem de Raquel. A descendência messiânica vem da onde? De Lia. Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim. Foi Lia que teve Judá. E Jacó podia dizer, eu não amo essa mulher. Porque Deus colocou essa mulher na minha vida. Eu não queria casar com ela. Mas foi dela que Deus trouxe Judá. De onde descende o rei Davi. De onde vem o Messias, o Senhor Jesus. Portanto, irmãos, é a mão da providência divina sempre guiando os nossos passos. Sempre guiando. Saiba disso. Tudo é Deus na nossa vida. E que Deus, pois, nos abençoe, irmãos amados, pela sua palavra, nesta manhã. Amém. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, de sempre viver nos seus caminhos, e de pedir ao Senhor que nos ajude a ter um coração grato, porque Ele está escrevendo a história da nossa vida. Vamos orar.